Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu vou fazer um colorido um pouquinho diferente aqui no canal, trazendo a pintura digital. Faz um tempinho já que eu não fazia vídeos assim, trazendo esse tipo de ferramenta. Eu acho o máximo de fazer. Recebi alguns feedbacks de colorido que eu fiz há um tempo atrás, fazendo com aquarela digital, fazendo um limão. Eu achei que ficou bem legal e me inspirou, né? E hoje eu vou fazer um coloridinho pintando um pedaço de uma página do meu livro de colorir, o Papéis de Carta 3, né, que foi um sucesso. E vou usar alguns pincéis digitais usando o Photoshop e algumas texturas de papel aquarela, mostrando para vocês um pedacinho do meu processo. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, como eu falei, esse aqui é uma ilustração que é do meu livro Papéis de Carta, coleção 3. Ele tem aqui na descrição para vocês. São 32 ilustrações em formato digital, para vocês poderem baixar, né, e imprimir a página que vocês mais gostarem. Aqui eu escolhi a página 4, eu importei ele no Photoshop. Ele vem no formato A4, em alta resolução, mas eu criei um novo arquivo mais quadrado, formato de Instagram, assim, 1080 por 1080, e redimensionei a imagem ali. O arquivo ele está todo com line art, então ele está transparente. Eu já coloquei uma textura no fundo. O Pinterest eu usei como referência de cor. Eu fiquei procurando algumas imagens, né, para inspirar, principalmente para pegar a paleta de cor. A gente pode, no decorrer da pintura, eu fui modificando um pouco, mas essa primeira imagem de referência eu sempre deixo numa camada separada. É realmente só pegar os primeiros tons e depois, aos poucos, vai mesclando os tons e criando tons novos, assim como é feito na aquarela tradicional. O Photoshop trabalha com camadas, então é sempre legal deixar a line art separada e dividindo aos poucos em camadas, por exemplo, com o fundo, uma camada mais para roupa, né, para alguns elementos, a vegetação também, e algumas eu fui juntando, né, dando um flatzinho. Esses pincéis que eu estou utilizando aqui, eles são pincéis pagos e alguns são free. Eu fiz várias coleções de pincéis e que eu fui trabalhando. Aqui eu usei praticamente uns 5 pincéis diferentes ao todo, mas no geral eu usei um que era uma borracha, nesse caso aqui é a borracha. Usei um para pincel também para misturar e 2 pincéis mais com transparência e um com um pouco mais de ruído. 90% eu usei somente esse pincel que eu estou usando aqui. Ele tem uma característica que nas bordas ele fica levemente mais marcado e no meio com uma transparência maior. Eu já vim trabalhando há algum tempo já com pintura digital no formato de aquarela, mas a aquarela em si digital eu tenho treinado há uns 2 anos mais ou menos. Já no canal eu já trouxe bastante pintura tradicional com aquarela, né, usando algumas marcas. E aquarela digital é um pouco mais complexo, mas pelo fato do equipamento, mas tem muitas possibilidades legais de se trabalhar, mas principalmente a versatilidade e a saída em alta resolução. Geralmente quando é feito alguns tipos de trabalhos, né, para algumas agências de publicidades, a parte de ilustração para livro precisa ser numa resolução maior e uma qualidade. E a aquarela digital tem essa versatilidade de simular o mais próximo possível, né, desse efeito mais manchado. E de acordo com o papel que vocês trabalham, né, nessa textura digital, vocês conseguem ter um resultado diferente. E olha, vocês observam que essa parte de fundo eu coloquei uma camada ali com um fundo mais transparente, mais suavezinho, e depois eu vou adicionando novas camadas, colocando alguns tons de verde e dando algumas texturinhas. Naturalmente, essa transparência quem controla em si é a mão, porque vocês conseguem fazer, quanto mais pressionar
a caneta usando a mesa digitalizadora, mais solta tinta, né? E também pressionando mais. Então vai desde uma transparência mais suave a uma pintura mais opaca, digamos assim. E como aqui não tem água, vocês podem pegar e criar uma camada nova e apagando essa pincelada que você é dado, ou dando um smooth, né? Dando uma apagadinha, uma borrada, né? O Photoshop tem uma ferramenta somente para isso, que é aquele dedinho ali que fica nessa parte das ferramentas. Vocês podem configurar de acordo com o tipo de pincel. Eu uso um pincel só, no geral, que dá um aspecto mais borrado, assim, daí mais irregular. Algumas áreas eu já gosto de pegar e deixar a textura assim, deixando mais vazado, justamente para deixar o brilho do papel, né, ou da área. E assim como na aquarela tradicional, aqui na digital funciona de uma forma parecida. Então vocês estão vendo que agora eu estou fazendo a primeira camada usando o marrom para fazer a pintura das cadeiras. Então, algumas áreas que quando encosta uma pincelada na outra, ela dá uma leve cobertura. E quando essas tintas encostam, eu uso o pincel de borrar, dou uma leve batidinha e ele mescla esses dois pinceladas. Aqui na aquarela digital você tem uma forma um pouco diferente de trabalhar, né? Então você inicia uma área da pintura e não pode retirar a caneta de cima da superfície. Então o que você tem que treinar e controlar mais é essa quantidade, né, de pressão que vocês vão dando, e daí você consegue ter uma transparência e uma mescla maior. Digamos que você fica empurrando a tinta sem tirar a caneta da mesa digitalizadora. Então nessa segunda camada ele trabalha com transparências aqui também, só que de uma forma digital. Vocês estão vendo que eu dei uma segunda camada sobre o marrom aqui da cadeirinha e ele já deu um tom mais escuro. E também fica mais forte ou mais fraco essa transparência se vocês pressionarem mais ou menos a mesa digitalizadora que vocês estão utilizando. Eu uso uma mesa da digitalizadora da XP Pen. Essa empresa ela é uma empresa japonesa, ela mandou 2 mesas para mim testar há mais ou menos uns 2 anos atrás. Foi muito legal, tanto que eu gostei da marca que eu acabei adquirindo uma Pen Display da XP Pen também, uma maior, né, de 16 polegadas, que é muito boa. Não fiz resenha ainda, mas eu gravei ela, um pedaço do unboxing, tem guardado, mas não fiz a resenha completa. Em breve quero trazer para vocês aqui, mostrando a minha opinião super sincera deste tipo de equipamento. Que é essa Pen Display, para quem não conhece, é aquelas mesas que vocês desenham direto na tela. Então é uma mesa maior, uma tela maior zona. Eu tenho alguns stories que eu coloquei lá no meu Instagram e eu já mostrou um pedacinho eu utilizando ela. Essa parte do ursinho, né, sempre lembrando a questão da transparência, vocês reparam que eu usei um tom mais avermelhado no fundo, né, nessa primeira base, e usei o mesmo tom de marrom para dar uma segunda cobertura. Então, já com o teu fundo mais avermelhado, já a mistura de cor fica diferente. Então, sempre tem essa questão de observação. E na aquarela digital, quanto mais claro o tom, mais transparência ela vai ter. Então tem que se atentar a esses detalhes. Mas nada que alguns testes que vão fazendo não resolvam, verdade? Eu tenho aqui no canal alguns vídeos de pintura digital, acho uns 6, 7 mais ou menos. E me chamou a atenção que eu recebi um comentário, né, um pedido de um inscrito aqui do canal falando sobre uma pintura mais antiga de um limão com aquarela digital. Eu não falei nada no vídeo, só botei uma música de fundo assim, um vídeo bem simples, aliás, até mais antigo. E eu achei importante, ele tinha alguns questionamentos e de falar do meu processo de trabalhar com a aquarela digital ou pintura digital em si, né? Então ele falou que tinha bastante dificuldade em achar os pincéis, né? E trabalhar com essa mistura, a forma que deixasse uma pintura mais próxima da aquarela tradicional, mas que fosse digital, porque
Isso agiliza bastante o nosso processo de trabalho no dia a dia, né? E eu achei essa forma de trabalhar realmente bastante realista. Se vocês gostarem, vou trazer mais conteúdos desse tipo. Tá, daqui a pouco mais simples, não uma pintura tão complexa assim, tão cheia de detalhes, mas que possa mostrar com mais calma, né, no detalhe mesmo, essa forma que eu trabalho, né? Eu usei aqui para fazer a pintura 100% essa mesa digitalizadora. Essa aqui é uma mesa digitalizadora, deixa eu ver o nome, é uma Deco Mini 7. Ela é uma mesa digitalizadora muito boa, ela tem 1080 níveis de pressão e ela é pequenininha, então dá para trabalhar e levar para vários lugares, assim. Eu me acostumei bastante. Um equipamento bacana e um preço assim bem acessível também. E falando dessa parte dessa line art, falando da coleção, na verdade, né, o Papéis de Carta é uma coleção que essa é o terceiro livro. Tem disponível lá na Hotmart a coleção 1, 2 e 3, para quem gosta de colorir, quem é novo, que está chegando aqui no canal. Então vocês podem baixar e imprimir no papel que vocês mais gostarem. Aqui eu estou usando a aquarela digital, mas eu também fiz um aulão também de aquarela, mostrando como vocês podem transferir a ilustração que vocês do livro, por exemplo, aqui para um papel de aquarela, né, usando mesa de luz e outras técnicas que vocês conseguem super bem. Eu falo isso porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de imprimir essas páginas no papel de uma gramatura maior. A maioria dos vídeos que eu trago para o canal, que eu pinto, são de papel de 200 gramas. Então a impressora consegue puxar e fazer a impressão bem tranquilo, mas papéis de aquarela, por exemplo, de 300 gramas, já tem um pouco mais de dificuldade. Então a gente usa dessa forma assim de colocar. Então eu vou deixando agora o vídeo restante mais acelerado para vocês. Se vocês gostarem, deixe aqui no comentário o que vocês acharam desse processo, se imaginavam que era feito dessa forma. E se vocês querem também ter pequenos vídeos mais curtos, mostrando alguns detalhes, mostrando mais dos equipamentos que eu utilizo para fazer essa pintura digital, né? Eu uso também uma ilustração no iPad, usando o Procreate. Também, se vocês quiserem, deixe no comentário aqui. E eu vou deixar agora assistindo o restinho do vídeo. E muito obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo.